Olá pessoal, nós estamos aqui inaugurando um canal de Direito Previdenciário, onde vocês vão poder assistir pequenos vídeos sobre assuntos de Previdência Social e inclusive vão poder fazer perguntas. O primeiro vídeo que vai inaugurar esse canal é uma resposta a uma aluna, onde ela perguntou o que significa a regra 8595. O que significa isso? O que isso traz de efeitos para as pessoas em relação às suas aposentadorias? Observe, antes desta regra ser aprovada, a aposentadoria por tempo de contribuição poderia ser obtida por qualquer pessoa que completasse como requisito o tempo mínimo exigido pela legislação. Para o homem, 35 anos de contribuição, para a mulher, 30 anos de contribuições, independente da sua idade. Exemplo, uma pessoa que tivesse começado a trabalhar com 14 anos de idade, do sexo feminino, aos 44 anos de idade, poderia aposentar sem nenhum problema. Um homem que começou a trabalhar com 15 anos, após 35 anos, ou seja, com 50 anos de idade, 35 anos seguidos de contribuição, poderia se aposentar. Qual era a situação ruim nesta aposentadoria? É que o fator previdenciário reduzia muito o valor desta aposentadoria. Com isso, as pessoas aposentavam-se, mas o valor era insignificante. Com a regra 8595, o que acontece? O fator previdenciário ele só será utilizado se ele for favorável ao beneficiário, ao contribuinte. Como assim? Se o fator previdenciário for maior que 1. Portanto, com a regra 8595, a aplicação do fator previdenciário passou a ser opção. E o que significa essa regra 8595? Significa o seguinte: para a mulher, ela precisa ter no mínimo 30 anos de contribuições. Esse número de 30 anos de contribuições somado à sua idade tem que ser o resultado igual ou maior que 85. Veja bem, a pessoa completou 30 anos de contribuições e tem 55 anos de idade, vai fechar a conta, 85. Mas ela pode ter 32 anos de contribuições e 53 anos de idade, vai fechar novamente 85. E essa regra vai se mantendo desde que cumpra no mínimo 30 anos de contribuições. Em relação ao homem, ele precisa cumprir no mínimo 35 anos de contribuições e precisa obrigatoriamente somar o tempo de contribuição com a sua idade para completar 95 anos. Essa é a nova figura da aposentadoria por tempo de contribuição. Vocês devem estar se perguntando o que é fator previdenciário. Vocês falaram assim, o fator previdenciário que é aplicado. O fator previdenciário, como o próprio nome diz, é um multiplicador, mas é um multiplicador que pode ter valores menor que 1 e 1 ou maior que 1. Se ele for menor que 1 e sendo multiplicado por um número qualquer, ele faz com que esse número reduza. Exemplo, para o cálculo da aposentadoria é necessário a média aritmética. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, que corresponde a 80% de todo o período base de cálculo, todo o período contributivo. Esse período contributivo vai variar de pessoa a pessoa. Regra geral, começa em julho de 94 ou da data em que esta pessoa se filiou ao regime previdenciário. Então veja bem, de julho de 94 até hoje, vamos supor que nós tenhamos 300 meses. Então nós vamos escolher quais são os maiores salários de contribuição nesses 300 meses, depois de devidamente atualizados, e se faz a média dos maiores salários que correspondem a 80% desse período. Ora, 300 meses, 80%, 3 vezes 8, 24, 240 meses. Então nós teríamos a média aritmética simples dos 240 meses. O fator previdenciário, que vai conjugar 3 variáveis, que são, primeiro, a idade do beneficiário, o seu tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida, que é um dado informado pelo IBGE. De acordo com esses 3 fatores, nós vamos encontrar o fator previdenciário. De acordo com essas 3 variantes ou variáveis, nós vamos encontrar o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, vamos supor que seja valor igual
a 0,6 e a média do seu salário de contribuição foi igual a 3.000. 3.000 que multiplica 0,6, 3 vezes 6, 18, você vai se aposentar com R$ 1.800. Ou seja, você vai perder R$ 1.200 por conta do fator previdenciário. Com a regra 85-95 alcançada, atingida, o fator previdenciário não será aplicado se ele for no valor de 0,6 e você vai receber como proventos o valor correspondente à média, que no exemplo é de R$ 3.000. E se o fator previdenciário for maior que 1, pode acontecer? Pode, dependendo também destas mesmas variáveis, pode ser que o valor do fator previdenciário seja superior a 1, e aí o valor que você vai receber de proventos vai ser 3.000 multiplicado, vamos dar um exemplo, 1 vezes 1, tá? Ou seria com acréscimo de 10%, seria 3.300. Lembrando que esse valor ele não pode, em nenhuma hipótese, ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição. Então, o benefício está limitado, portanto, também ao limite máximo do salário de contribuição. E hoje, de acordo com a portaria ministerial número 1, interministerial, é de R$ 5.118,90. Ok? Então, esse é o primeiro vídeo, respondendo a esta pergunta. E claro, se você ainda continua com alguma dúvida, alguma dificuldade, faz um comentário que a gente vai responder nos vídeos que se seguirão. Ok? Felicidades a todos.